Fala aí, pessoal. Hoje eu vim aqui contar pra você uma história um pouco triste que aconteceu comigo e contar também o que eu fiz para que essa história nunca mais acontecesse. A história aconteceu mais ou menos assim. Ô mãe, você toma conta das minhas plantas aí? Ó, tô saindo aqui de viagem, mas vocês podem ficar tranquilas que a vovó vai cuidar muito bem de vocês. 3 dias depois. Como é bom chegar em casa. Nossa, que saudade, deixa eu lá ver minhas plantinhas. Não foi bem assim que aconteceu, não. Mas sempre que eu viajava, uma planta minha morria na mão dos outros. Mas isso vai acabar. Porque hoje nós vamos montar um sisteminha de rega automático. Para esse novo projeto, eu separei aqui alguns componentes essenciais que nós vamos utilizar. Começando por este aqui, que é um sensor de umidade do solo. Como o próprio nome já diz, você enfia ele até aqui no chão e ele devolve o quão ele está úmido. Nesse pequeno mundo de sensores de umidade do solo baratos, você talvez possa se deparar com esse modelo. Então, qual escolher? Esse sensor tem dois condutores metálicos expostos. Isso no chão, em contato com água, corrói muito rápido e em poucos meses ele já estraga. Outro problema dele é que ele faz a leitura da umidade baseado na resistência entre os dois terminais. Ou seja, a água altera a resistência, então ele consegue ler a umidade. Porém, também tem minerais no solo e no adubo que alteram a resistência e fica meio impreciso essa medição dele. Já esse aqui, que é o sensor capacitivo, ele tem essa camada preta aqui de proteção que isola completamente ele da água, fazendo com que ele dure mais. E como ele não faz a leitura baseada na resistência, ele é um pouco mais preciso. Os próximos componentes da listinha são a válvula solenoide. Ela serve para abrir ou fechar a passagem de água num cano ou numa mangueira. Essa aqui ela só consegue abrir ou fechar, ela tem só esses dois estados, ela não controla o tanto de água que passa. Ela funciona assim, você conecta isso aqui na energia e se tiver energia ela abre, se não tiver ela fecha. Eu escolhi desse tamanho aqui nessa voltagem, porque aqui em casa fica mais fácil, 220, mas se você quiser outra voltagem ou tamanho fica a seu critério. E para controlar essa válvula, eu peguei esse relé aqui, que ele é basicamente um interruptor eletromecânico. Então você alimenta ele na energia 110 a 220 e por meio de pulsos por aqui, ele abre ou fecha o circuito. Então ele manda ou não manda energia para a válvula. E para receber os valores lidos pelo nosso sensor de umidade e para controlar os pulsos que chegam no nosso relé, nós precisamos de um microcontrolador. Aqui você pode escolher qualquer um, pode ser um da linha Arduino, da linha ESP ou qualquer outro. No meu caso, eu peguei essa aqui. Ela é a ESP8266. Essa plaquinha eu escolhi ela porque ela de fábrica já vem com esse módulozinho Wi-Fi. E no futuro eu tenho mais planos para esse sistema de irrigação que envolvem Wi-Fi. E principalmente porque ela estava sobrando aqui em casa. Então, como que ela funciona? Basicamente, você pega tudo que você precisa e conecta nesses pinos aqui, ou solda. Depois conecta ela no computador e programa ela para fazer basicamente o que você quiser. E finalmente, para a passagem da água, eu peguei alguns canos, junto com esse microtubo aqui para irrigação de PVC flexível, que ele conecta nos canos junto com essas duas pecinhas aqui,
que é o conector, essa pecinha azul para vedação chamada tulipa. E na ponta dessa mangueirinha preta eu peguei alguns aspersores aqui. Como eles são bem baratos, eu peguei vários modelos aqui para a gente poder testar e ver qual fica melhor. Então, juntando tudo, fica mais ou menos assim. Esse aqui ele é meio mole, mas depois eu vou passar um arame para colocar ele na posição que eu preciso. Bora arrumar um lugar para as plantas? Você que conhece bem as plantas aí da sua casa, você sabe que cada uma delas tem uma necessidade de sol diferente. Então, tente arrumar um lugar que supra bem essa necessidade. Eu escolhi esse lugar aqui. Hoje não está o dia mais ensolarado do mundo, mas aqui costuma fazer um solzinho bonito. Outra dica que eu dou é arrumar um local perto de uma fonte de energia e água. Assim fica muito mais prático na hora de levar lá para o sistema. Com o lugar já escolhido, é hora de projetar. Então, aqui temos uma representação do nosso sistema, começando pela fonte de água, os canos para passagem da água, a válvula solenoide que vai abrir ou fechar essa passagem, nossas plantinhas e, por último, o sensor de umidade. E lembrando, é ele que decide quando regar ou não as plantas. Agora a questão é, como regar? Enquanto eu preparo tudo para a gente, vamos discutir um pouco. É óbvio que uma planta tem que ser regada quando sua terra está seca. Então vamos definir o que é estar seca. Uma porcentagem, como o sensor enxerga. Por agora pode ser 10%. O próximo passo é definir quando o microcontrolador busca esses 10%. Um jeito econômico de fazer isso é escolher momentos do dia, de manhã e de tarde, por exemplo. Assim, a planta não carregada de noite, que geralmente não precisa. E também abre mais a possibilidade de não regar as plantas quando chove. Agora, se você não está nem aí, também podemos configurar o microcontrolador para regar assim que o solo chega em 10% de umidade, independente do horário. O próximo passo é escolher como funcionará a rega de fato. Eu consegui pensar em duas hipóteses. Primeiro, assim que chega nos 10%, ele rega por determinado tempo, ou então, assim que chega em 10% de umidade, ele rega até determinada umidade. Como optei por colocar o sensor em cima do vaso, eu sei que ele vai captar falsas medidas. Como vocês podem ver, antes da água se espalhar pelo solo, ela forma uma poça no vaso. Isso vai fazer com que o sensor leia um nível altíssimo de umidade. É de mais de 8.000! Parando rapidamente a rega na hipótese 2. Volta aqui para o quarto. Eu deixei aqui em cima separado informações que resumem a nossa estratégia. Então, até agora, qualquer momento do dia, se o sensor ler um nível baixo de umidade, ele vai liberar a rega por alguns minutos. Lembrando que a umidade que ativa a rega e por quanto tempo que ela vai ficar ligada, a gente não definiu ainda. Com isso em mente, hora da gente programar a plaquinha. Se você tem interesse em ver uma explicação completa e detalhada sobre esse processo, aqui na descrição do vídeo eu separei um link que leva para outro vídeo que eu explico tudo certinho. Hackerman.
tudo conectado. A gente viu que o relé ele piscou, então ele funcionou aqui em função do nosso sensor. Então vamos testar o relé. Como é muito difícil de ver se a válvula solenoide está funcionando ou não, nós estamos aqui dentro do quarto, ao invés dela, eu conectei essa lâmpada na tomada e conectei ela no relé. Então, nosso sensor de umidade está aqui dentro da água, ele está marcando aqui 100% de umidade. Então, assim que eu tiro ele da água, essa lâmpada tem que acender. E é assim, mais ou menos, que o nosso sistema vai funcionar. Só que, ao invés dele desligar a energia assim que ele encontra uma umidade, ele tem que deixar a energia passando por algum tempo. Então, bora agora testar e descobrir qual a umidade que ativa a rega e por quanto tempo que a gente tem que deixar regando. Depois de fazer a medição com o sensor em várias terras e vasos aqui em casa, eu percebi que uma planta extremamente seca, ela tem na faixa de 6 a 12% de umidade, enquanto uma planta que foi regada há uns 3 dias fica na faixa de 15 a 25. Então eu acho que 18 é um bom número para ativar a rega. E para descobrir por quanto tempo que a rega tem que ficar ligada, eu vou deixar passar água aqui pro nosso sistema e cronometrar em quanto tempo que tudo fica bem regado. Com essas medições já feitas, agora é só pegar elas e jogar e implementar lá no código. Lembrando que tudo que foi feito no ArduinoIDE está reunido aqui no link em outro vídeo aqui na descrição. A partir desse ponto, o sistema ele já está pronto, só falta mesmo é levar lá para fora e instalar tudo. Só que eu sei que minhas plantas ficam na área externa e o sistema eu vou instalar também lá de fora junto com elas. Eu sei que ele vai tomar muito sol e muita chuva. Se esse for o seu caso também, eu recomendo pegar tudo isso aqui, colocar numa caixinha para ele ficar bem protegido e vedado. Um último passo, que ele é totalmente opcional, é se assegurar de que nenhum desses cabos aqui eles venham a se desconectar no futuro. Então, para fazer isso, eu vou pegar do jeito que está aqui o nosso sistema e soldar ele nessa placa aqui pré-perfurada. E eu não sou nem um pouco bom de solda, então bora ver um vídeo aqui de como não soldar seus componentes. Dois mil anos depois. Então nosso sistema já foi instalado aqui na área externa, mas antes da gente ligar e testar, eu quero comentar uma coisinha. O ideal seria se cada vaso tivesse um encanamento, um sensor e uma válvula individual só para ele. Assim que um vaso precisasse de rega, regasse só ele. Mas isso ia ficar muito caro
ia ser uma trabalheira, então eu achei que não precisa e nem compensa. Então aqui em casa, como todos os vasos têm o mesmo tamanho e o mesmo tipo de terra, o mesmo substrato, eu imagino que o que acontece em um vaso, em média, também está acontecendo nos outros. Então eu decidi colocar o sensor nesse vaso aqui, que tem uma terra um pouco mais drenante que os outros. Então, por segurança, essa terra seca primeiro. Então, dito isso, sem mais delongas aqui então, bora acionar essa regra aí e ver o que acontece. Vou tirar o sensor aqui agora. Acabei de tirar o sensor aqui, a rega acionou. Deixa eu ir aí para mostrar para vocês. Então esse foi o nosso primeiro projeto, a rega automática. Eu queria te agradecer por ter chegado até aqui. Espero que você tenha gostado. E deixe aí nos comentários o que você achou, se você fez aí na sua casa, se te ajudou um pouco. Então é isso, por hoje é só. E muito obrigado, até a próxima.